como é que é viver com 200 euros ou com 20 conto por mês. Não tem que fazer aquela conta, não sabe quanto é que uma família merece para viver minimamente em condições ali, para poder ir ao restaurante. Quantos cabo-verdianos que podem ir ao restaurante ali na Cabo Verde? Tem pessoas que vivem muito à vontade, tem pessoas que vivem quase sem nada, tem alguém, mas só que alguém que se aleca, aceita aquele ordenado que está dado. Então, a pessoa de Cabo Verde, como está ganhando uma miséria ali, o que vai, está a pagar 800 euros, 900 euros, e você fala, bom, aquele dinheiro ali se junta com os alguém não mora na mesma casa, não está a pagar renda, tem para mandar a família e não cozinha. Bem-vindo a mais um episódio de Black and White Podcast. José Bilia conversas que te ajudam, prende, para motiva, ilumina e inspira. Hoje trago um convidado muito especial, uma pessoa que não acredita, mas nós todos não sabemos sair dele com mais conhecimento. É uma pessoa que está falando, mas ela está sendo inteiramente responsável pelo passar todo o conhecimento que teve para gerações mais novas. Nos fala de Lino Varela. Lino, muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, boa tarde. Boa tarde. Lotix. E tudo, pessoal que você está ouvindo o negócio, boa tarde. Está ali e para fazer uma conversa. Exato. Que seja agradável e que pode inspirar pessoas e que pode fazer diferença positiva nos ouvintes. Muito obrigada, desde já, por ter aceito o nosso convite. Lino, deixa a pessoa saber quem é bom. A mim é um empreendedor, um empresário, desde cedo, sem compreender para mora que está a fazer eventos, para mora que está sempre na cabeça de algumas organizações, Mbata organiza desde 17, 18, 19 anos, esteve sempre ligado à organização de eventos e na fazer pontes com pessoas. A mim tem facilidade na comunicação, e aquela facilidade de comunicação durante o tempo estando a vários tipos de eventos, vários tipos de instituições, onde aquela facilidade de criar pontos, de comunicar, possibilitava-me estar na liderança. Ok. E contando um pouco para aquele que sabe, bonece ali, né? Sim. Mas queria fora. Contando um pouco daquela experiência. Exato. Nasci na bairro Craveiro Lopes. Minha pai é de Ribeirão Manuel, minha mãe é de Paiol. Mas na altura da independência, meus pais resolveram migrar para Portugal, portanto, e minha era criança bem junto. E me fazia todo o meu percurso escolar na Portugal, na margem sul, na Barreiro, mas cima de falar, e nunca teve poder de tomar uma decisão naquela altura. Lembro-me, no bem, no Chora, como meus amigos ficavam ali. Mas depois, pronto, não adapta com alguma facilidade, alguma tranquilidade, porque meus pais conseguem criar condições necessárias para nunca sofrer aquele barreiras que para alguns imigrantes houve na altura, ou para a maioria houve na altura, e então me teve a sorte de ter uns pais que protegem bastante e criam tudo condições para me poder fazer escola sem qualquer precalço, na minha juventude, em fazer desporto à vontade, e esteve inscritos em várias atividades para jovens. Naquele tempo foi escoteiro, aprendi a tocar viola, aprendi a jogar ping-pong, karaté, jogar basquete, e futebol foi aquela coisa que mais me fazia, a minha grande paixão. Paralelamente à escola, então jogava futebol, e foi aquilo que foi mais ou menos a minha juventude em Portugal. Mas o que é que leva o país a sair de Cabo Verde logo depois de independência? A minha acredita, minha pai queria procurar uma melhor vida para nós, amor. Ele que tinha certeza que o que também passava na Cabo Verde depois da independência. Então, naquela dúvida, eu optei por jogar uma vida melhor lá fora. Ia para Portugal, de Portugal depois ia migrar para a Holanda. Na altura tinha uma companhia marítima que chamava Ned Lloyd, que ainda chama Ned Lloyd, se recrutava marinheiros. Ele concorre, aceitá-lo, e foi lá que fala com minha mãe para nós tudo, então bem, e bem tudo família, bem minha avó, minha tio, minhas irmãos, nós na altura não era 4, agora depois nós é 5, né? Mas na altura minha era segundo, tinha uma irmã mais velha e 12 irmãos abaixo de mim. Então minha mãe teve coragem de panha toda a família e veio para Portugal, não em certeza que nos ia uma vida melhor. Mas minha mãe tinha um trabalho que está garantido naquela altura já para nos servir, para não poder criar, para não poder ter uma educação estável. Ou razoável naquele caso.
E sempre quando os pais viajam para Portugal, é bem no sentido de busca a vida melhor depois regressa ou no sentido de vai e ficava para lá de um mês? A mim, na minha idade, portanto, eu tinha 6 anos na altura, nunca tenho noção. Mas a forma como a nossa vida continua, não te acredito amanhã pai, com a minha mãe veio para procurar uma vida melhor. Para morrer, isso nunca se larga coisas que não tinha ali. Pronto, não tem uma casa, que ainda até hoje está ali. Minha mãe continua a fazer obra naquele casa, e aluga aquele casa. E minhas pais vinha com regularidade de Cabo Verde. Apesar que nunca tinha já tinha família ali para no bem hoje, mas minhas pais vinha sempre para bem hoje, esses amigos, e nossa casa, e vida que assim ali, ao fim e ao cabo. Mas que tinha um plano, nunca te acredito, mas tinha um plano de volta. E depois de quantos anos que você volta para Cabo Verde? Mais de 40 anos. E o que é que trazeu depois de mais de 40 anos a volta para Cabo Verde? A mim, pronto, o não regressar a Cabo Verde tem que ver com o facto de a mim nunca deixa ninguém direto ali na Cabo Verde. Ou seja, minhas pais bem, minha avó, minha tio, então nunca tinha ninguém de família para vir visitar outra vez. E me era menino, então todas as minhas relações começam a evoluir na Europa. Então cria um novo núcleo de amigos, um novo objetivo, vá lá. Bom, tinha imigrantes da volta, mas se deixa-se mãe ali, ou se deixa irmãos, ou se deixa... então, ou deixa um casa para bem campo, e acha-me aquele que faz que alguém viaja e bem volta para a terra. A mim, canto veio para Portugal, onde os pais levam, ou que então já para Cabo Verde, nunca tinha referências de pessoas para bem hoje ali. E claro, depois com o tempo, escola, depois de jogar futebol, a escola terminava, por exemplo, em junho, e treinos de futebol começava logo em julho, então nunca tinha aquele hipótese de fazer férias, então as pais o que tinha que dava para trazer para nós. Até para morar em viagens era caríssimo, e nunca tinha condições financeiras para no viagem a tour. Então minha pai com minha mãe que vinha. Mas começa desde 2000, na época de 2000 mais ou menos, com o desejo de bem Cabo Verde. Mas não adiava sempre a morar em vida profissional que até permitia a mim bem. E a coisa que trazem foi organizar um evento na 2022, que é Tropics Business Summit. E cantam bem para no bem prepara tudo que é logística e todo o processo. Um bata-fica e canto decide e regressa depois do evento para Luxemburgo, que é onde bem fixa a residência desde 2011, 2012. Já nunca sinto nem vontade de continuar na Luxemburgo ou Portugal, moro em cima que está asfixiado e canto bem para Cabo Verde, que ele asfixia passando. Para além de que hoje oportunidades, e depois ele entende, mas conhecimentos que tem pode ser o mais valia ali na Cabo Verde, a ter mais impacto ali do que lá fora. E então foi aquilo que fazer bem, e que é o meu espírito também de empreendedorismo, meu espírito de aventura, do conhecimento, amor, bem com as minhas raízes, bem com as histórias da minha pai, da minha mãe, e tudo que ela fazia ali na Cabo Verde. Mas assim, durante aquele tempo, né, de 40 anos que você esteve fora, o que é que, de certa forma, te ligava a com raízes de Cabo Verde? O que é que fazeu, o que é que motivou, na verdade, a construir raízes, sabendo uma boa parte com 6 anos, você podia ter muito mais influência de uma cultura branca, assim, poder falar assim, e em que momento de sua vida que você sente necessidade de procurar saber quem que é bom e boas raízes, no sentido de identificar qual? Durante a minha adolescência, com filmes que não estou já, por exemplo, te lembro uma novela que era Escravizaura, e até afetava-me aquela coisa de hoje a pessoa se escuteado, aquela diferença de tratamento. Depois tinha um filme que era Raízes também, que te contava histórias de escravos no continente americano. Mas, você sabe, a mim queria com um redoma de proteção que queria ingênuo durante muito tempo. Então eu achava que aquilo acontecia com outros alguém que era comigo, nem conhecia irmãos, nem conhecia família. E então não te queria, nós enquanto crianças, não te queria com inconsciência de aquele diferenciamento de tratamentos. E não te acha bem normal certas coisas que te acontecem. Apesar de nós pais sempre te avisando,
para não estar com atenção na forma como não está tratado, para não estuda, para não ser bem aceite, para não ser educado, para nunca briga, mas não te cria com grande inconsciência para modo enquanto crianças e na nossa adolescência nunca te tem aquela noção da injustiça que é e o tratamento que a África ou africanos sentem em relação a outros comunidades ou outras nacionalidades. E então a primeira consciência que a gente teve, apesar de que a gente olhava sempre que esses filmes e tem que morar Michel, ou por exemplo, então jogava futebol, por exemplo, você falava, o preto vai para a tua terra, ou o preto, pronto, que as coisas na escola, mas não te brigava com o rapaz na escola que se ofendia a mim, por exemplo, mas não te achava que ele era uma discussão normal, porque também tinha quem que está chamado gordo, oculista, alto, baixo, e rapazes que está marginalizado naquele tempo, não te custava briga, pronto, entre nós, para não obter respeito. Mas normal que com o crescimento começa hoje a não está tratada de forma diferente. E, por exemplo, que não estava a certos lugares, alguém olhava para nós com desconfiança, bem, por exemplo, um aprendimento no começo da querer bem, por exemplo, um matiné, um cinema, não te lembra, mas não está a olhar de forma diferente. Sim. Apesar de que a minha carreira num bairro, por exemplo, foi uma vantagem grande que teve, mas não tinha amigos de bairro. A própria minha família, minhas primos, irmã da minha mãe, que tinham casa na Miraflores, num bairro social, e então meus primos queriam lá, então todo fim de semana eu estava lá, não está coisa, também fim de semana está conosco, mas com a passagem de tempo no começo até hoje havia um tratamento diferente em relação a nós que não tinha pele mais escura, não era negros. E mal quanto sentiu em relação a isso? Naquela altura nunca te reagi, bateu para morrer, é que até causava a mim, ou seja, qualquer coisa que falava não te respondeva. E portanto não te achava era alguém que te estava tentando ofendendo, mas que alguém que era mais que nós. Sim. Ponto. Primeira grande momento, apelação que teve foi quando hoje um filme que está a contar a história de Stephen Biko, Cry Freedom. Denzel Washington na papel de Biko. Então aquele filme marcanteou para morrer e mostrando a realidade da África do Sul. E a mim que aconcheba, o nome apartheid era o nome que aconcheba, Nelson Mandela aconcheba aquele nome, mas tinha 16 anos, nunca tinha noção do que era apartheid. Então aquele filme te mostrava cruamente como os estudantes estão a ser baleados, por exemplo, na manifestação, como polícias brancos têm invadido aldeias e zonas que morava pessoal que já trabalhava na cidade, que de noite que podia permanecer na cidade, então isso voltava para se habitar, e forma como a polícia está invadindo, está falando, mas não está bem de jogo, pessoas que têm documentação, e chega a arrebenta com coisas tudo, portanto aquela opressão da África do Sul, aquela coisa marcante, e quando aquele filme termina fica sentado, estou falando, isso é verdade? Sim, aquilo que acontece. E para modo, naquele tempo a informação que estava tão simples como hoje, botar o telefone, botar bem no YouTube, no Facebook, no Instagram, botar hoje várias notícias, uma é verdade, outra que é verdade, mas facilidade e o acesso a notícias é que era, ou a meios de comunicação que era tão simples como hoje não tem. E notícias que passava tão rápido, ou seja, notícias também até nós que era manipulado. Exato. Era notícias que na Portugal se está querendo para nós não odiava. Ou europeus está querendo para não odiava, ou ocidentais está querendo para não odiava. Coisas que te interessava. Já nunca tinha hipótese de hoje para modo que os meios que tinham autorização para passar a informação. Tanto que a internet e telemóveis foi uma grande revolução na questão de obrigar-no pensa, obrigar-no hoje de outra forma, obrigar-no questiona coisa que se passa no mundo e quem é que é nosso. Para modo que ela é uma grande questão que mais tarde eu começo a perguntar, mas minha quem é? Coisa que me faz ali? Qual é o meu papel no meio daquela coisa tudo? Mas tinha alguém acha que está ali, mas que te questiona, mas coisa que você faz ali? Um bem ali para comer, para trabalhar e para morrer. Qual é que é a nossa função realmente? Exato, qual é o nosso propósito? Vou começar a falar na obrigação que não tem, e me fala, pessoas que têm conhecimentos, moram com esses conhecimentos, acham que é uma aberração. Então, acham que é importante e não partilha coisas que não sabe.
Nunca pode morre e deixa e leva aqueles conhecimentos conosco. E então acho que todas pessoas que têm conhecimento têm uma função ou uma obrigação de reunir pessoas que estão menos informadas e passa aquele conhecimento, desperta consciências, obriga pessoas, te questiona, te pergunta, te fala, para morrer que é assim, para morrer que é caçado. E acho que aquela que é de funções que tem. Então não pode falecer, ou seja, foi preciso você fora de Cabo Verde que cria uma consciência racial que te ajudava a boa pergunta minha quem é, de onde que vem, qual que é o propósito, principalmente virado para Cabo Verde e para a África, né? Não, Ngátima sempre teve aquela personalidade ali, Ngátima sempre esteve assim, mas nunca tinha consciência. Ao longo hoje não estou já para trás nessa história, sempre teve sempre uma atitude reivindicativa, teve sempre uma atitude de que aceita mais frágil ser espezinhado, ser oprimido, ou ser. Teve sempre, então lembra desse cedo, injustiças que está a fazer na minha frente, enquanto aceitava ele. E que tem a ver com a cor de pele, tem a ver com o mais frágil de ser massacrado, ofendido ou violentado por alguém mais forte, ou por um grupo mais forte. Agora, é óbvio que conforme no tabata fica maduro, nossa vida, um flashback também na nossa, não começa toda para trás. Coisa que me fazia, coisa que foi bom, coisa que foi mau, coisa que me fazia planificadamente, coisa que nunca fazia planificadamente, coisa que caminhos que siga sem um plano, que caminhos que siga com um plano. Então lá você começa a ter encontrar boa personalidade. Ou se então você está inconfortável, se você está confortável numa zona, você fala, mas se não está confortável, o que é que está passando comigo? Então acho mas naquele ponto lá, não foi obrigado. Durante a minha passagem, o meu trajeto ali na Cabo Verde, de 2022 para ali, como se teve seu tempo me não foi obrigado para um bocado e pensa. E também aquele reencontro com as raízes, houve histórias da minha mãe, histórias da minha pai, obrigam entender coisas que me fazem que tem que ver com coisas que se fazem também. Inconscientemente houve uma série de coisas que me fazem na minha vida que tem que ver com coisas que minha pai e minha mãe faziam lá atrás também. Por isso aquele encontro com a minha pessoa tem que ver com o encontro com as raízes. Mas lá está, querer mim, nem todos nós é que é igual, nem todos nós temos as mesmas necessidades, e felicidade é que é igual para todo alguém. Uma coisa que pode ser bom para mim pode ser bom para você. Exato. E então é aquela que não tem que entender no nosso dia a dia e no nosso crescimento enquanto pessoas. E depois que eu chega ali, maneira que foi aquela experiência ali que eu teve na Cabo Verde, maneira que eu senti volta para o raiz e fica para ali, né? É estranho e foi estranho para morrer. E uma coisa é a realidade que não tem de Cabo Verde lá fora. A minha querida Portugal, por exemplo, a realidade de cabo-verdianos na Portugal é a realidade de cabo-verdianos, por exemplo, na França é outro, a realidade de cabo-verdianos na Holanda é outro, na Luxemburgo é uma outra realidade e nos Estados Unidos é uma outra realidade. Sim. E depois mensagem que nos está enviado de ali para lá é completamente diferente de realidade. Mas uma coisa é aquele que está passando na televisão, aquele que está falado sobre Cabo Verde. Outra coisa é o bem lá na bairros, o Trachapeu, o Chada Grande, por exemplo, na Santa Cruz, o São Domingos, portanto, no bem na tudo zonas, no São Vicente, Santo Antão, Sal, e no hoje como é que a pessoa está vive. Tem aquela coisa que está a falar, o Cabo Verde é resiliente, mas a resiliência tem em todo o mundo. Tudo lá que o bem. Tem pessoas que têm situações muito agrestes e têm luta contra aquelas situações para poder ultrapassar e ter uma vida melhor. E ali na Cabo Verde, a coisa que bem encontra foi realmente uma diferença grande, um grande desnivelamento social. Tem pessoas que vivem muito à vontade, tem pessoas que vivem quase sem nada. E então muita fala, às vezes me perguntam como é que é viver com 200 euros ou com 20 conto por mês, como é que é pagar um renda de casa, luz, água, comer minimamente. Se você tem uma criança, por exemplo, como é que é vive com aquele ordenado,
como é que é acorda todo dia sem certeza de saber quanto que estava a ganhar se for alguém que é um empreendedor, alguém que é rabidante e sabe vender fruta porque sabe se está comprando fruta naquele dia, sabe vender peixe porque sabe se está comprando peixe naquele dia, e tudo que é da fruta, peixe está estraga. Se nunca tem um congelador para pôr aqueles alimentos, mora que me está fazendo aquele outro dia com aquele alimento que já passa prazo e que não serve para mais nada. E portanto, ao que hoje aquela realidade eu começo a pensar, mora que aquele alguém vive. Também um monte de questões na minha cabeça. Tipo, quais questões que também é bom, mas... E, além disso, a que causa que eu vou atribuir aquela desigualdade social que é descancarada ali na Cabo Verde? Epá, desigualdade tem a ver com planificação que não teve desde a independência para ali, não é? Para Modi, questão salarial, por exemplo, que nos dá uma grande disparidade entre uns que te ganha, por exemplo, 300 contos, outros que te ganha 10 contos, ou 15 contos, ou 20 contos. Por exemplo, nunca criam independência na água, por exemplo. Está a falar de uma nossa... Não, é verdade. Nós não temos um país que mais de 90% é água. E nunca foca na desenvolve formas de transformar aquela água com sal não água sem sal. Sim. Aquela água sem sal te permite não ter agricultura. E se não tem agricultura, não pode pelo menos ter uma base alimentar que te permite alimentar pessoas. E te permite criar uma indústria de transformação de aqueles produtos agrícolas que te permite depois não pode exportá-lo. Mas ao mesmo tempo que não tem agricultura, não pode criar pecuária também, porque já não tem água. E que esses restos de coisas de agricultura estão a ser para alimentar animais. E portanto, tudo aquilo não criação de indústria tornar-no prisioneiro de tudo que está bem de fora, tornar-no prisioneiros de projetos que estão bem de fora, de consultorias que estão fazendo para fora, ou outros para ali. Portanto, não cai numa armadilha que está a tornar-nos dependentes de coisas que estão bem de fora. Tanto que, não sabemos, mais de 80% do consumo de cabo-verdianos está bem de fora. Sim. Portanto, se tem uma crise que acabou de mandar coisas bem de fora, claro que nunca estava a morrer, mas não tem problemas graves. Nunca te consigo produzir tudo aquilo que não mexe ali. E então, acha-me que ele não independência na questão da água, que ele não independência na questão da agricultura, que ele não independência na questão de pesca. Nós, por exemplo, nunca te consigo ter navios que te fazem pescas suficientes para não poder depois exportar aquele peixe ou como está ou transformado. Então, mas tem que investir naqueles principais pontos ali, que é a independência de água, independência alimentar na questão através da agricultura e pecuária, e depois através daquilo não cria uma indústria que está permitindo criar mão de obra, que está permitindo ter uma mão de obra mais bem paga. Nós não temos, a maior parte das pessoas ali está ganhando um ordenado que é uma miséria. Então, o pessoal está admirou que falar de umas jovens ou pessoas que estão a emigrar para fora. Pessoas estão a emigrar para Modi, porque te consegue viver com 20 conto, ou com 30, porque te consegue viver minimamente, porque te consegue ir ao banco pedir um empréstimo para comprar uma casa. Quem que está conseguindo? Quanto é que é ordinário que um mês de tempo vai ao banco fazer um empréstimo para comprar uma casa, por exemplo, ali? Quanto é que é, por exemplo, pagam renda de casa com mínimo de condições, que tem esgotos, que tem água potável, que tem quartos para mim com meus filhos, por exemplo. Quanto é que tem que ser um ordenado? Não tem que fazer aquela conta, não sabe quanto é que uma família merece para viver minimamente em condições ali, para poder ir ao restaurante. Quantos cabo-verdianos que podem ir ao restaurante ali na Cabo Verde? Sim. Quantos cabo-verdianos podem ir a férias no hotel que não está construído, não está falando tanto no turismo, mas quantos cabo-verdianos podem ir fazer férias na Cabo Verde? Nunca se consegue nem viagem dentro do nosso próprio país. São questões que nunca te apoiam ali. São questões que nunca te apoiam, nunca te pergunta se realmente pessoas podem viver na Cabo Verde. Então nunca pode bem critica ou que alguém aceita sair de ali. Nem nunca pode bem falar, mas é uma coisa que é na sangue de Cabo Verde a imigração, é que é verdade. Uma coisa é boa imigra, por exemplo, se tem uma guerra, uma coisa é boa imigra se tem uma epidemia grande, uma crise grande, está em vários países. Uma coisa é imigrava na 47 quando tinha fome. Mas hoje em dia, com todos os recursos, com toda formação que já não faz, não tem cabo-verdianos altamente qualificados no mundo inteiro. Então, mas que está ali, né? Não, é que aquela não deve xinta para no hoje. Quais são os problemas
E quais são as soluções, amor? Vou para curar uma doença, eu tenho que saber de onde que está bem aquele problema. Se eu era um medicamento qualquer, doença que te acaba, pode até matar. Então é preciso, me pergunta, de onde que está bem aquele problema lá? Para morrer que pessoas também esse caminho. Não pergunta a pessoas, para bem para morrer. E então não está bem com falsos discursos, está falando, não, é hábito pessoal imigra, calverdiano, sana-se sangue, imigração, é que é verdade. Há, de certa forma, pessoas para bem para fora, é que é verdade. É que é verdade. A maior parte de pessoas também de ali também trabalham fora de cesáreas e outros também ganham menos que pessoas que estão na Portugal. A minha pergunta, como é que vem recrutar pessoas para trabalhar na obra na Portugal, na Cabo Verde? Como é que recrutar choferes na Cabo Verde? Portugal que tem choferes, Portugal que tem alguém para trabalhar na obra. Tem alguém, mas só que alguém que está lá que aceita aquele ordenado que está dado. Então, pessoal de Cabo Verde, como está ganhando miséria ali, o que vai, está a pagar 800 euros, 900 euros, e você fala, bom, aquele dinheiro ali se junta com todos, alguém não mora na mesma casa, não está a pagar renda, tem para mandar a família e não cozinha. E de ali tenta criar estrutura para imigra depois para Luxemburgo, ou para a França, ou para a Suíça, que está a pagar melhor ainda que Portugal. Ora, portugueses que se tem imigra ordenado na Portugal também que presta. E nós não sei de ali, ou não está Portugal. Mas é um ciclo. E agora, se nunca rompe aquele ciclo, eu nunca pode cair no problema de nunca ter mão de obra. Se não lê jornais, se não ouve notícias, ou nas redes sociais, não está uma série de proprietários de restaurantes, de bares, de negócios, que chama esse que tem mão de obra. Mesmo nós, que não estava restaurantes, não estava supermercados, equipas que estavam anteriormente já está tudo fora, que está ninguém ali mais. Constantemente, equipas a ser, não dá caras novos lá. Táxis, por exemplo, pessoas já bem, um monte de choferes já bem. Então, se não está com atenção, se boi assíduo em certos lugares, assíduo em certos serviços, como táxi, por exemplo, botou já mais choferes, botou telefone. Este telefone está desconectado. O cliente para que ele ligou já não existe. Hoje, nos últimos 2 anos, houve um número enorme de pessoas que veio. Esse que veio para modo esse tinha um projeto. Esse veio para esse fuge. De Cabo Verde. Para modo bom que o imigra com um projeto, que lá na Luxemburgo se chamaram os expats. É o quê? É alguém que também com um contrato, um apartamento, até uma família, ou mesmo que a família sabe mesmo tempo passagens de regresso. Em cima, por exemplo, professores de escola portuguesa ali na Cabo Verde. Eles sabem com um projeto, sabem com um ordenado certo, com certeza esta viagem para Portugal que a empresa está a pagar as vezes volta, eles sabem com um apartamento como deve ser, esta tem hipótese de almoço, esta viagem no fim de semana, esta vai à praia mar, esta vai a restaurantes, esta frequenta. Agora, que ela é uma imigração controlada, é uma imigração que é com um plano. A maior parte de pessoas que sabem de ali, também quem que tem família também tenta ficar na casa da família um tempo, te orienta para hoje. Mas a maior parte também se é um contrato de trabalho, também trabalho de jogo, coisa que pode fazer lá. Me encostou alguém formado que vai trabalhar nas limpezas, que vai trabalhar nos restaurantes, que vai trabalhar na obra. Mas foi aquele que parece. E depois de buscar o adapta, então você tenta arranjar trabalho na boa zona, na boa área de conforto. Mas é aquela. Tem coisas para falar, mas não tem que falar com honestidade, com sinceridade. Nunca pode estar tenta tapa verdade com mentira. E a maior parte de respostas que estou ali é tudo, para mim, mentiras que está claro para tentar desculpa falhanço durante tudo que ele pós-dependência ou pós-independência, entre aspas, mas não fica dependente na mesma. Na mesma. E então tudo que ele falhanço, eu às vezes não tenta arranjar desculpas farrapada para não justifica insucesso e para morar que a pessoa está bem embora, para morar que nunca tem água, para morar que luz também de vez em quando, para morar que nunca tem navios de pesca de alta dimensão que pode chegar pesca grandes quantidades. Portanto, tudo que as desculpas que não está a pessoa que está ali, não devia sentar, mas não, que não pode fazer então para fazer coisas melhores. Hoje, por exemplo, aquele contrato que foi feito de CV interilhas, que sabem ser uma grande consequência ali para o governo, para o povo de Cabo Verde, para o de Timoia, nós que também trabalham para pagar aquela. Que ela nunca sabemos o que estava a terminar, mas certo é que, mediante coisas que está a falar do Gossi, o Estado tem que indemnizar CV interilhas num valor enorme, que é o dinheiro dos contribuintes. E o dinheiro que podia ser utilizado noutras coisas tem que ser utilizado para lá agora. Nunca sabe se estava pagado ou não, nunca sabe se estava a fazer um novo acordo, porque às vezes a empresa pode chegar num ponto, fazer um acordo e aquele dívida
pagado de uma outra forma. É uma questão, às vezes, de reunir e bom senso, e hoje é uma que não pode fazer para não minimizar o problema. Agora, no início de uma parceria, não tem que analisar qual é a função de cada um e se realmente vale ou não vale a pena de não fazer aquela parceria. E analisa mesmo ao profundo. E a questão que estaria, que parecer-me, canalizar profundamente Sim. o papel de um, papel de outro. Hoje não também encontra documentos que é altamente lesivo ao Estado, não te pergunta, mas quem que lê aqueles documentos? Quem que analisa-se? Para que não assina documento que era altamente prejudicativo para o Estado. E para que durante toda a vigência do contrato, empresa que estava obrigada a fazer um monte de trabalhos, que cumprir com aqueles trabalhos, que fazia nada. Lê, por exemplo, um artigo de um dirigente bancário que é falou, mas se calhar não devia, então, chama-se inventerias e pergunta-se qual foi o prejuízo que nos a Cabo Verde? Quantos alguém que perde avião, quantos alguém que fica horas à espera, quantos alguém que também apanha barco de 6 de hora, outro 6 depois de hora, quantos barcos que anulado e nunca é justificado nada, quanto dinheiro que perderam, trocado, que se falta. Quanto investimento que se promete, que é cumprido. Para que nunca também analisa então tudo que as perdas que o Estado teve, tudo que os prejuízos que pessoas teve, não também analisa tudo, não está falando, não, realmente isso não se quer dinheiro então ao Estado. É exatamente isso. Ou que perde uma ligação. Imagina que tem um trabalho que se esperava na segunda-feira, o voo é domingo de noite e se inventarias tinha que fazer uma conexão de fogo para praia para beber um banho de avião, não é? E então que fazer aquela ligação perde avião. Não, quem que te paga aquele prejuízo? Quem que dará o trabalho outra vez? E portanto tem uma série de questões ali, se não vai analisar a fundo, não é? Agora não tem que hoje assinar contrato que assinaram, estava lá previsto, mas se inventarias tinha que ser responsabilizado se falhava naqueles pontos. É necessário hoje legalmente o que é que está, o que é que não está previsto no contrato. E é tudo que as questões lá que nunca têm acesso a esse, mas aquele aqui quem tem responsabilidade tem que ir hoje, não é? Claro. Como a Lintátima tem uma questão grave também que é de responsabilização do responsável. Por exemplo, a Boa te chamar para chefiar uma empresa. Boa falou, aquela empresa está num ponto ali e nosso objetivo chega a um ponto mais alto. E quando entra na empresa, em vez de a empresa sube, a empresa diz. Sim. Com consequência, houve ser despedido. Houve ser processado, mas houve conseguiu fazer o que fazer. E então acho que é necessário no começo até hoje para empresas, para ministérios, de uma outra forma, que é fazer uma avaliação para resultados. Estatísticas. Única que aquela empresa estava, única que aquele ministério estava e agora a única está. Coisa que fazer realmente sem manipulação de dados. Mas deixa eu ver se é manipulado de dados para falar uma realmente e houve um progresso. Quando o que vai no terreno, estou a dizer que houve progresso nenhum. Então acho que é necessário também no começo a trabalhar para estatísticas e não hoje realmente números de aquele, e performance, ou que não vem no desporto, por exemplo, ou noutros países, não está performance de aquele alguém explicar, aquele indivíduo que entra para aquela empresa ali, se não estava naquela posição de negócio, não está a fatura X, não tem mais empregados, como foi necessário, não aumenta, realmente não está num outro nível. E ali é necessário no começo do trabalho também daquela forma, avalia realmente o que é que se tem que fazer. A questão é que a avaliação de tudo dentro do governo é complicado. O que é que devia ter é uma entidade, como quem pode falar assim, que não tem nada a ver com o governo, que é para fazer a investigação sobre isso. Mas quando não tem um sistema que é tudo junto lá, para tudo e qualquer coisa, se me usar da luz falar que existe cultura fora de política, que existe uma economia fora de política, é complicado. É muito complicado. Pois, mas nós somos responsáveis que todo dia te fala um Cabo Verde melhor, te fala no seu trabalho, no seu tem bons resultados, não estou a ouvir vários ministros e vários diretores e PCAs nesses discursos, tudo coisa de fazer de direito. Então te pergunta, como é que o pessoal se dá bem embora? Como é que não também zonas ali no Tátia, bairros que têm um quarto banho, que têm ruas, por exemplo, se houve uma crise num bairro qualquer, que bombeiros te entra. Não está a falar de lixo, não está a pergunta caminhões de lixo conseguem entrar na todo bairros para a recolha de lixo,
Então tem questões que é preciso analisar-se com frieza e sem aquele fanatismo de partido. Principalmente. Sem fanatismo de partido. Não tem que olhar de uma forma que não, isso ali para servir povo, para servir sociedade, para servir... agora, um capor isso ali está trabalha e ou quem chega na fim, recebe ordenado todo mês e o que não avalia trabalho E o resultado não sei. Que houve nenhuma evolução, houve evolução mínima, mas às vezes não está para assim. Realmente houve uma evolução, manda falar. Será que aquela evolução foi aquele que podia ter sido? Se eu trabalhava realmente o médio, nunca se falou o máximo, o médio que era necessário para... Já que já não sei também no país de desenvolvimento médio alto, né? Que ele é outra questão também. O que não bem analisa dados, está a falar de uma PIB aumenta por interno bruto. E se não bem analisa como é que está a fazer contas para PIB, não está a analisar números que os mesmos e que a redução de pessoas na Cabo Verde faz com que o PIB aumenta. Sim. Será que foi a produção de Cabo Verde que aumenta? Ou foi o facto de ter reduzido o número de pessoas ou que vai fazer conta que aquele número de resultado final aumenta, trocar aquela questão matemática? E depois a população que se sente que ela, se me vou falar, pessoal, um salário que ele é nem que mínimo, porque quando você fala em condições mínimas, você fala numa condição que você pode comer, você pode pagar conta, você pode pagar renda de casa, mas nós nem mínimo nunca chega, que é o básico. Por isso é que era preciso, não analisa hoje quantas famílias na Cabo Verde podem com 6 salários. E então falando famílias ou que tem marido e mulher, como a maior parte de famílias que tem marido e mulher, é só mulher. Nosso cabo-verdiano é chefiado por mulher, a verdade então, se é que não analisa quantas famílias ou que junta ordenado salário de marido e mulher, pode ir bem na banca fazer um empréstimo para comprar uma casa, não é? Não está hoje então realmente no nível que não está. E que os números nunca olhas de nenhum lado. Nunca olhas, por exemplo, quantas famílias pode pagar, por exemplo, o que vai doutor, claro, se fazer exames. Quantas famílias que podem pagar exames, fazia um eletrocardiograma, fazia um raio-x, fazia um exame na próstata. Portanto, tem uma série de questões que não tem que analisar, não tem que perguntar quantas famílias é que realmente podem fazer aquelas coisas ali. Então, lá não tem que encontrar respostas, olha que a pessoa está bem embora. Embora, porque por isso está numa situação de vegetação, onde o sonho é, olha, se é assim de comer amanhã. Sim. Se agora assim pode comer 3 refeições, porque pode ter crianças que abandonam a escola, mas depois que tem condições de dar comida pela manhã e depois que tem forma de vigilância se estudar não, ou que chega à noite porque tem condições de ter luz na casa para estudar um bocadinho, e se calhar na vizinhança tem barulho teu, se calhar tem alguém que a ser violentado fisicamente, psicologicamente. Portanto, tem toda uma série de questões que não tem que analisar nas famílias mais vulneráveis, e que é a grande maioria, por modo, não tem que analisar quantas famílias realmente têm um rendimento acima de 50 contos por mês e quantas famílias têm um rendimento abaixo de 50 contos por mês. Para onde realmente se pessoas podem fazer face a todas as questões que estão acontecendo no dia a dia. E Lino, se eu vou falar também uma viagem para outros países africanos, o que foi para bom. Hoje aquela outra realidade, ele sempre mode. Sensação às vezes que tem é que nós outra ficha ali na Cabo Verde, não te dá que os outros países africanos e costa, nunca está sair para busca apoio. O quanto que talvez esse seja muito mais envolvido de que nós. E me acha como no sentido que se Cabo Verde fazer mais parcerias com países africanos, de certa forma não te podia conseguir desenvolver outras questões e não fica só a chora para a Europa ajudando, para a Europa financiando, porque se cá for ajuda de fora, a nós nunca conseguimos fazer absolutamente nada. E mal que botar hoje aquela boca já conche outras realidades de países africanos. É complexo. Nós não temos que olhar na história antes da independência e depois da independência. E dependências que criado por países africanos pós-dependência. Aquela dependência que não tinha e quando não era colónias, quando negociado independências, colónias francesas negociadas de uma forma, colónias inglesas negociadas de outra forma, colónia alemã, colónia portuguesa, cada um negocia essa independência de uma forma. E tinha países e na casa de Cabo Verde, por exemplo, nós não continuamos ligados a Portugal e a países onde não tem uma grande diáspora. Sim. Como Estados Unidos da América, como Luxemburgo, Holanda.
Então o Bata tenta criar estratégia para que esses países bem apoiar. Mas minha experiência na países como a visita Libéria, que é um dos países considerados mais pobres do mundo, a nível de condições, mas é um país que tem os recursos naturais brutais, bem Costa do Marfim, Serra Leoa, esteve na Gana, recentemente esteve na Burkina Faso, esteve na Guiné-Bissau, e tudo países têm problemas de infraestruturas, têm problemas de governação, mas é um processo. Para Modi, tem coisa que acontece de dia para a noite. Com certeza. Então não tem que hoje Modi que pessoas apanha país e qual é a formação que pessoas tinha para bem então apanha um país e governá-lo. E o que vai governar um país que está minado, que está boicotado, que tem por detrás uma série de estratégias para destabilizar, para países que podem continuar dependentes, é muito mais complicado ainda. Agora, você tem um país que, por exemplo, Cabo Verde tem um histórico de estabilidade política, por exemplo. Nunca teve golpe de Estado, nunca teve guerras, nunca teve uma série de coisas que na maior parte dos países africanos já acontece. Sim. Então, é uma das coisas que Cabo Verde tem vantagem, aqueles países africanos, está a falar sempre, não, Cabo Verde é um país com estabilidade política. Então, vou pôr bem lá, investir, vou pôr bem para o dinheiro, para morrer, porque está no risco de ver um outro governo através de um Estado, de um golpe de Estado, e fica com buscusas. E então, que é uma vantagem que Cabo Verde tem, que a confiança, por exemplo, que Cabo Verde tem em relação às instituições europeias, às instituições ocidentais, Banco Mundial, FMI, União Europeia, tudo que as instituições têm uma confiança na Cabo Verde diferente daquilo que tem, por exemplo, nos países africanos. E que é uma vantagem que Cabo Verde tem também. Mas o que não vai falar, por exemplo, na questão de infraestruturas, não está certos países que não está com universidades, com história, e universidades que fazer há 10 ou 15 anos, universidades que já bem de trás. Não está uma questão cultural, no quem é que é mim, quem é as ancestrais. Para uma hora que me bate assim, para uma hora que me comer assim, para uma hora que me cheia daquela forma ali, para uma hora que me rir daquela outra forma. Para uma hora que o europeu está a fazer assim, na África está a fazer assado. Sim. E então, acho aquela coisa que vai encontrar no continente africano foi povos com certa identidade que encontrava na Europa ainda. E na Europa não está pessoas africanos na mesma, mas já europeizadas. Mamintacha, por exemplo, nos nossos cabo-verdianos, na Luxemburgo, por exemplo, não há pessoas cabo-verdianas com mais saudades e então justifica aquelas saudades para uma questão linguística e clima. Na Portugal já, língua é mais parecida, ou não está a falar português também, clima de Portugal é mais parecido com o clima de Cabo Verde, então acho que uma pessoa na Portugal está adapta com mais facilidade do que na Luxemburgo. E a pessoa na Portugal está a sair de comunidade também mais facilmente que no Luxemburgo. O Luxemburgo acha a pessoa muito fechada na comunidade. E então tem várias diferenças entre as diferentes diásporas. Agora, continente africano está em grande desenvolvimento. No Tátia, Ghana, por exemplo, Tátia, zonas que será que Tigossi em Ojaba, aqueles fotografias para morrer que Tigossi em Ojaba, aquele país ali. Quênia, por exemplo, Ruanda, países que a nível de ecologia, a nível de higiene, limpeza, super desenvolvidos, e países que já tomam consciência, mas nós no deve, no pode gerir nos recursos naturais. Exatamente. Que é um dos maiores maldições, vai lá, que o país enfrenta para trocar aqueles recursos naturais. E se eu conseguir criar uma independência, mas constantemente tinha guerras, porque hoje quem que controla aqueles recursos naturais? Tigócia não está em contra ainda? Sim, até agora essa realidade é a África. A maior parte de países que estão na crise, essa não é uma crise trocado aqueles recursos que eles têm, então tem vários interessados em gerir aqueles recursos, então está a criar destabilização para poder continuar, então justifica ida para a África para estabiliza, mas o objetivo é que estabiliza, o objetivo é manter aquele destabilização para poder continuar a controlar aqueles recursos. Agora, não acha, mas não tem obrigação de
nós líderes, ou nós jovens, ou nós pessoas, toma consciência, mas nós que tem que guia nosso destino, nós que tem que tomar conta de nossas coisas, não tem que ficar pena, não tem que falar, não, querido, nós que tem que gerir, nós que tem que hoje que não está a fazer para nos tornar aquele recurso ali não bem para todos, e não para um bem só para alguns capazes que depois toma conta de certos estados. Essa começa com seus amigos, com sua família, e depois o resto do Ocidente é que te beneficia de tudo aqueles recursos que está bem. E que pode ser, nunca pode ter um país cima de Niger, por exemplo, que tinha o urânio também dá 8 cêntimos quando o preço no mercado era $200. E hoje em dia já se toma conta de esse urânio e essa também dele a preço de mercado. E, portanto, tem uma série de questões que é necessário no Conchi para não poder avaliar razões de destabilização, razões de que certos países que andam, razões por que pessoas às vezes te arriscam a fazer uma viagem na barco, que as coisas se chega aquele outro lado. E eu tenho que perguntar, alguém é doido, que você paga um dinheiro que tem e também não viaja num barco, e pode morrer no caminho, e pode ser vendido no caminho, e pode ser violado no caminho, e pode ser morto no caminho, morre que alguém se fuge. Portanto, tem uma série de questões que no mês de pensa para morrer que as coisas estão acontecendo. Sabe? E então tem uma diferença. Me lembro, por exemplo, quando o Beigana a primeira vez não fica chocado com pessoas com armas, que os militares armados na rua também para baixo para arriba, e ali na Cabo Verde foi uma coisa que encaixa. Botaste um ar respirável ao que você no aeroporto, Nelson Mandela, também nas ruas, botaste carros que circula de uma forma, também país que é um caos autêntico, trânsito, botaste tinha alguém na rua, nos negócios, tem uma vida muito mais intensa. Por exemplo, as pessoas na rua também de meia-noite, 1 hora da manhã, é intensa a vida em vários países africanos que visita. E Lina, qualquer conselho que eu te dava para nós jovem, no começo da ganha consciência e fica pé na nossa terra, não toma conta da nossa terra também. Mesmo diante de todas as circunstâncias que eu vou abordar ali sim, qualquer conselho que eu te deixar para jovens? O principal conselho é estar atento. Estar atento e hoje o que é prioritário. Se é uma festa ou se investe no conhecimento. Se é acabar a voto, mora em cada confia partidos, ou se é um voto para pôr reivindica melhores respostas e melhores soluções. Em Átima, não deve investir na educação. Mesmo que escola às vezes catará tudo, mas o tem hoje ferramentas nas redes sociais, na internet, para o jogo, para o pôr e bater, para o ter conhecimento. Mas em Átima é importante pessoas ali começam a analisar, hoje para factos de uma outra forma, para não poder ter respostas, mas não tem que questionar. E para questionar, tem que ter conhecimento. Se você tem conhecimento, você consigo questionar. Então, é importante estar atento, no informa e no educa. É coisas mais importantes que naquele momento está fazendo, na maior parte da juventude, está focado no conhecimento, está atento no que é prioritário. Em Átima, nós ali, tinha pessoas que vivem com prioridades. Se vive fora de prioridades. Então, Átima não deve ver o que é prioritário. Se está no divertimento todo o tempo, se está no fingir que nós é morabés, se está no fingir que nós não tem mulheres mais bonitas do mundo, ou rapazes mais bonitos do mundo, você não está focado na sabe que não está resolvendo os problemas de alimentação, de violência, insegurança, educação, saúde, principalmente saúde. Se não está focado na hoje, que não está resolvendo esses problemas. Acho que aquele que é o principal ponto de reflexão para a juventude. Não esqueça de subscrever no nosso canal, deixa like, deixa comentário para não saber o que você acha dessa conversa ali que foi bastante rico e trazendo um monte de aspectos que está acontecendo nesse momento ali sim, com o nosso país. Então é isso, pessoal. Até a próxima.